Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. A aula, tomar café. Então, gente, só tem 8 alunos, né? Tô anotando aqui quem tá entrando depois do horário, quem tá entrando na hora certinha, tá? Eu vou dar falta no primeiro tempo de vocês. Tem pessoal que só entra no segundo tempo. Era redação, era literatura agora. Literatura já praticamente já dei quase tudo. Na última aula eu revisei com vocês barrou. Então, eu vou passar esses 2 tempos nossos, vão ser tempos de redação. Vou falar de coesão e coerência textuais com vocês. Vou abrir o slide aqui. Depois, caso vocês se interessem, perdão, pelo slide, eu boto no grupo, tá? Então, vou passar aqui, vou abrir o slide para vocês. Só me avisa se tá com... Professor, Oi, amor. a Vitória Beatriz foi ao médico, ela pediu pra eu avisar que é por isso que ela não vai assistir a aula hoje. Tá bom, nega. Obrigado, tá? A tela compartilhou para vocês. Apareceu compartilhadinha direitinho a tela? Sim. Obrigado. É importante que aqueles que estejam aqui já coloquem os nomes, tá? Para ficar registrado, para registrar até quem tá em sala, para dar falta para aqueles que não estão entrando. Vamos lá então, gente. Ó, coesão textual, nisso. É importante porque esse conteúdo ele vai ser importante para nós em redação. Muitas vezes ele é cobrado, né, para nós lá no último ano, né, do ensino médio, quando nós vamos fazer, né, o vestibular, prestar o vestibular, certo? Então, a coesão textual, a partir dos elementos componentes do texto, a coesão textual, elas sempre vão aparecer juntas, né? O seu texto ele só vai ser coerente se ele for também coeso e automaticamente. É importante que ele seja coeso, né, para que ele seja coerente. Tem que ser coeso para ser coerente. Um texto pode ser coeso e pode não ser coerente. Você vai ver daqui a pouco isso comigo. Você pode marcar o texto, né, a partir das conjunções, dos símbolos, né, dessa ligação pelas conjunções, mas você pode ver, né, que ele não vai ser coerente. Então é importante prestarmos atenção nisso aí. E o texto pode ser coerente, né, e não vir marcado com conjunção alguma, né, não ser coeso. Então assim, é muito mais importante que ele seja coerente, né. Muitas vezes essas duas coisas vão andar juntas, né? O texto vai ser coeso e coerente automaticamente. Isso é bem mais comum. Mas há casos também em que ele vai ser, né? O texto vai ser coeso e não coerente, que isso aí é muito ruim. E vão ter casos também que ele vai ser coerente e não coeso. É o melhor. Vai ser importante que ele seja coerente. Por isso que é importante.
Por isso que é importante... Por isso que é importante nós sempre fazermos uma releitura do texto. Essa releitura é importante para nós vermos o que nós estamos pecando, o que nós estamos errando, certo? Para que o texto, principalmente o meu corretor, consiga entender, né? E consiga ser coerente para ele, certo? Então, pegaram o bisu, meus amores? Perdão, só para beber uma água aqui, eu tô com um pouco de manhã cedinho, tô com um pouco de azia, porque eu não comi nada, só comi ontem. Aí tá dando um pouquinho de azia aqui. Show, botei assim, então coesão textual, a partir dos elementos componentes do texto, né, e do encadeamento entre eles, o que a coesão textual faz? Analisa, certo? E comenta os aspectos relacionados a. Então, corretor, quando ele for corrigir um texto de vocês, quando o corretor corrigir um texto de vocês, né, ele vai pegar realmente, né, se o teu texto tá, se você selecionou bem, combinou bem, né, as palavras. Quando eu falo em lexical, quando eu falo em lexo, eu falo em vocábulo, né, palavra. Então ele vai ver se você selecionou bem e combinou bem as palavras. Muitas vezes eu pego redações para corrigir, onde, né, os alunos, né, o nosso leitor aí, nosso leitor não, nosso escritor, ele vai, né, muitas vezes não combinar bem aquela palavra. Ele empregou uma palavra ali que está mal empregada naquele contexto. Então é importante demais prestemos atenção, que selecionemos bem e combinemos bem a palavra, né, que nós encaixamos naquele contexto, para que o meu texto seja coerente. Se eu encaixar mal uma palavra naquele contexto ali, ele vai passar a ser incoerente. Certo? O vocábulo não ficou bem encaixado naquele contexto ali. Então, por isso é importante selecionarmos bem e combinarmos bem a palavra. Quando eu falo em lexical, quando eu falo em lexo, eu falo em vocábulo, né, em palavra. Perfeito? Ele vai analisar, né, os conectivos e seus efeitos, né, as conjunções e os efeitos que elas vão trazer. Então, é importante demais também colocarmos bem, né, a conjunção de acordo com aquilo que nós queremos, né, passar para o nosso corretor no nosso texto. Então, é importante também que selecionemos bem os conectivos, né, e saibamos, né, os efeitos, né, os sentidos que eles querem trazer no meu texto, perfeito? Para que, né, os nossos textos, o nosso trecho, né, as nossas frases, as nossas orações sejam bem ligadas, né, trazendo o efeito que nós tanto queremos, perfeito? O elemento de referência interna e externa. O que é isso aqui? É muito importante também para o nosso texto não ficar repetitivo, que nós usemos, né, a coesão referencial, né, muitas vezes interna ou externa, que nós utilizemos, né, sinônimos, né, ou um pronome para recuperar aquilo que já foi dito no texto, para que ele realmente não fique repetitivo, para que não se repita, né, em demasia aquela palavra, aquele vocábulo que sai prejudica o nosso texto. A repetição também é um recurso de coesão textual. Muitas vezes é importante que nós tentemos não repetir, vão ter momentos que nós não vamos conseguir não repetir. Né? Por exemplo, falar de um assunto específico. Ontem ou anteontem, corrigindo a redação de um aluno aqui, ela falava sobre o índio, né? Esquecimento do índio, né, por parte de nós, da cultura, de tudo isso aqui, parte da sociedade de forma geral. Ela colocou indígena, acabou que uma hora que ela estava repetindo bastante. Então, assim, ela podia trocar pelo nativo, ela podia trocar pelo aborígene, sei lá, qualquer sinônimo do índio ali. Então, é importante que nós tentemos trocar. Só que chega uma hora que não vai ter como ela não trocar, ela vai ter que repetir índio, mas assim, ela pode repetir? Pode, mas em parágrafos diferentes. É importante que nós evitemos a repetição, pelo menos, né, no mesmo parágrafo nosso, entendeu? É importante que tentemos não repetir no mesmo parágrafo. Vai ter uma hora que vão se esgotar os recursos. Eu vou falar do Rio de Janeiro, né? Vamos dizer que é o tema da redação, vamos dizer que seja uma redação dissertativa argumentativa, que o tema vai trazer para nós um assunto ligado à violência urbana, violência, né, nas grandes metrópoles. Vou apontar o Rio de Janeiro, né, como grande, né, como exemplo aí prático, né? Então, assim, vai ter uma hora que vamos se esgotar. Eu vou usar a perífrase, né? Cidade maravilhosa, eu vou usar ela, pronome substituindo, eu vou usar diversos recursos, né?
para não repetir Rio de Janeiro. Vai ter uma hora que vão se esgotar os meus recursos e eu vou ter que repetir. Eu posso repetir? A repetição também é um recurso de coesão? Sim. Mas eu vou tentar repetir em parágrafos opostos. Se eu falei do Rio de Janeiro lá no primeiro parágrafo, eu vou falar de novo nele, né, no segundo, né, depois no terceiro, que eu não posso, o que eu tenho que evitar é a repetição no mesmo parágrafo do meu texto. Perfeito? Então, vou ter assim, ó, são as corretas conexões gramaticais existentes entre palavras, orações, frases, parágrafos e partes maiores de um texto. Então, assim, a coesão textual, ela está mais ligada à tessitura do texto, né? À superfície do texto, né? O cara vai olhar e vai ver se está bem ligado, se está bem, né? Se estão bem encadeados ali, né? Se as orações estão bem encadeadas, se os parágrafos estão bem encadeados, né? Se está tendo uma ligação entre eles, certo? Então, a coesão, né, vai se preocupar muito mais com a superfície textual, com a sua forma, com a tessitura mesmo, né, com o tecer do texto, com elaborar o texto, perfeito? Já a coerência aqui embaixo, ó, discute os significados expressos pelo contexto. Perdão, pelo texto, né, o conteúdo. Então a coerência está mais voltada ao conteúdo. Então é importante que isso aí, que elas duas andem juntas, que você faça um texto coeso, né, que as partes estejam bem ligadas, que automaticamente ele seja coerente também. Show de bola? Mas a coerência preocupa-se, né, muito mais com o significado expresso pelo texto, né, com o conteúdo. Show, aqui eu não coloquei nenhum acento aqui, peço desculpa a vocês. Acento aqui que marca, né, o hiato tônico. Um texto coeso não é necessariamente coerente, e vice-versa. No entanto, os dois aspectos tendem a estar ligados. Eu posso, para vocês, eu posso ter um texto coeso, o cara tá muito marcado pelas conjunções, eu coloquei conjunção ali, mas, né, uma coisa que está ligada à outra não tem sentido algum, não passa sentido algum, canso de ver. Eu canso de ver caso assim, o aluno está pensando que está, né, colocando os conectivos bonitinho ali, né, está fazendo ligação entre as palavras, entre os parágrafos, né, mas ele tem tudo bonitinho, mas não tá coerente. Ao ler, né, não passa coerência alguma pra gente, entendeu? Então, aqui, ó, exemplo aqui, então. O dia, né, está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema. Pô, não tem nada a ver. O cara ligou ali, o cara colocou o conectivo pois, né, que é uma conjunção coordenativa explicativa, para explicar porque o dia está chuvoso, aí não trouxe uma explicação. Então, assim, o texto não tem coerência alguma. Tá ligado? Tá. Tá coeso, tá lindo ali, ó. A conjunção pois apareceu, explicativo, mas tá explicando o quê? Certo? Então, um dia tá chuvoso, né? Isso, pois, né, fez muito calor em dias anteriores, né? Com isso, né, sei lá, resolveu chover. Aqui, mais nada, não tem nada a ver. O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema. Não tem nada a ver, uma coisa não está ligada à outra. Isso acontece em demasia. Acontece demais isso. O que mais acontece é o texto estar bem coeso, bem ligado por vocês, mas na verdade, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é importante que tenha esse laço também, principalmente de significado de um parágrafo, né, de um trecho com outro, perfeito? Aí botou aqui de novo, ó, ainda que é uma conjunção subordinativa adverbial concessiva, né? Ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas, por nada a ver. Então, assim, e o cara, vocês sem querer cometem esse erro, o pior erro de vocês é fazer um texto incoerente. Você vai ligar um parágrafo ao outro, né, um trechozinho ao outro, sem perceber que ele esteja, né, que essa ligação esteja de maneira correta, esteja coerente. Então, é muito mais importante que seja coerente o seu texto do que coeso. Mas é claro que os dois vão andar juntos. Você pode, né, adequar ali a coesão com a coerência. Ali eu trouxe uma explicação porque o dia está chuvoso? Perfeito. Se a explicação que eu trouxe foi lógica em relação ao dia estar chuvoso, perfeito, entendeu? Olha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, repare que eu liguei, né, frases curtas nominais, né, uma ligada à outra. Repare que não tem, né, não vai haver o conectivo, não tem coesão, mas o texto tem coerência. Tá vendo? A crise financeira, aumento no valor do dólar, diminuição das importações. Aqui, ó, eu posso até usar essas frases nominais para depois retomá-las e partir para a minha opinião. Vamos dizer que o tema da minha redação, né, fosse a crise, né, a crise econômica que assola o mundo todo por conta da pandemia. Vamos dizer que o tema fosse esse. O Enem está chegando aí, pode ser que eles cobrem um tema desse, né? A crise econômica, acho que é um tema muito assim, acima até para o cara do ensino médio, mas é um tema bom para cair. A crise econômica que assola, né? Que assola o mundo todo, né? Por conta da pandemia. O cara vai falar da crise econômica, ele vai colocar, ele colocou intercaladas, né? Frases nominais para depois retomá-las e colocar a opinião que ele tem. Perfeito, ó. Repare que o texto está totalmente coerente. Então, crise financeira, aumento no valor do dólar, diminuição das importações, né? Aí ele retomou isso tudo ali com pronome, ó. Isso tudo, né, corrobora, né, para a crise, né, sei lá, econômica, vai retomar isso daqui e começar, né, a colocar a sua tese, que é a sua opinião, né, numa redação dissertativa. Então, assim, tá bem coerente, mas não tá coeso. Ele só botou
Não há ligação entre as orações, né, por meio de conjunção de conectivo algum, mas se você ler, né, isso ali, se eu retomasse essas frases nominais através de um pronome ali e colocasse a minha tese ali, né, expressasse ali a opinião que eu tenho em relação ao assunto, fechou. A minha introdução estava muito bem montada. Show? Então, assim, é importante que demos atenção, que vocês deem atenção em relação a isso aqui. Show? Botei assim, a coesão ocorre quando a interpretação de algum elemento no discurso é dependente de outro. Então, a coesão ocorre quando a interpretação de algum elemento no discurso ele vai ser dependente de outro, depende de outro, certo? Um pressupõe o outro, perfeito? Então, a coesão ali, parte de quais princípios, né? Aquilo que eu falei com você lá atrás, né? Então, ligação, articulação gramatical e lexical entre os elementos de um texto. Então, assim, vai ter que haver a ligação de um parágrafo, né? De um trecho, de uma oração com a outra. A articulação gramatical vai ter que existir, vai ter, é importante que vocês, né, escolham muito bem o léxico, né? O vocábulo, a palavra. É importante que ele tenha ligação, né? Que tenha a mesma classe gramatical. A sua frase tem que estar paralela. Lá na frente, lá comigo, lá, vocês vão ver o que é isso, né? O que é uma frase paralela? Por que é importante, né, haver uma articulação gramatical? Por que é importante que as palavras tenham a mesma classe gramatical? Show? E lexical, né? Os léxicos, os vocábulos têm que ser iguais, né? Show de bola, porque, né, a coesão vai movimentar, vai mexer com isso, com a ligação, articulação gramatical e lexical entre os elementos de um texto. Show? Garante uma conexão sequencial. Então, se você fizer um texto, né, bem coeso, né, ligado, né, ligar um parágrafo ao outro, uma oração a outra, vai garantir o quê? Uma conexão sequencial, uma conexão que vai trazer sequência para nós. Perfeito? Então, por exemplo, né, eu vou ligar um parágrafo ao outro meu de desenvolvimento da redação dissertativa, né? Eu vou falar de um assunto, eu vou continuar o assunto, eu vou colocar assim, né, no segundo parágrafo. Além do mais, outro fator importante, ainda convém mencionar, então assim, é importante que nós liguemos também os parágrafos do nosso texto, né? A dissertação argumentativa, ela vai nos apresentar, né, pelo menos 4 parágrafos. O primeiro que vai ser a introdução, os 2, né, que vem depois, vão ser os 2 do desenvolvimento, é onde eu vou desenvolver, né, através de argumentos para a comprovação da minha tese, show de bola, e depois a conclusão. Então, assim, é importante até que nós liguemos, né, por meio das conjunções, ou frases, né, ou trechos, né, um parágrafo ao outro do desenvolvimento. Perfeito? É importante que na conclusão, mesmo o corretor sabendo ali que o meu último parágrafo traz a conclusão, é importante que eu coloque, né, um conectivo conclusivo. Então, logo, portanto, né, por isso tudo, né, analisado até aqui. Então, assim, é importante que eu coloque realmente para que, né, o meu texto tenha essa organização, né, essa conexão sequencial. Garante uma conexão sequencial. O cara sabe que ali vai ser a conclusão. Eu estou puxando, né, trazendo uma conjunção conclusiva para quê? Para fechar, né, o meu texto, colocando uma observação final, que é o caso da UERJ, que eu vou fazer lá daqui a 2 anos, certo? Que eu vou trazer, vou retomar vou colocar, perdão, eu vou apontar uma conjunção conclusiva, vou retomar a minha tese, que é a opinião que eu coloquei lá em cima, lá na introdução, em relação ao assunto, e vou colocar minha observação final, né? Qual é a observação que eu tenho em relação a tudo que eu falei, né, isso aqui na UERJ, e tratando-se de Enem, eu vou propor uma solução para aquele problema, uma vez que o Enem vai trazer para nós, né, vai trazer temas, né, conflituosos que vão abordar, né, problemas socioeconômicos, né, e ambientais, perfeito? Algum problema que está em voga na sociedade, que está bem recorrente, show? E Enem, temos que propor a solução. Show, galera? Então aqui, ó, a coesão vai nos dar uma organização sintática, vai nos ajudar com certeza a organizar o nosso texto sintaticamente falando. Mas, pô, eu não posso colocar o pois ali, né, uma conjunção coordenativa explicativa, mas sem, né, ter explicação alguma com a oração anterior. Então, o dia está chuvoso, né? Pois ontem encontrei vários amigos, não tem como. Um trecho não está ligado ao outro, né? Então não adianta nada eu colocar uma conjunção explicativa, está muito bem coeso, se, né, o que vem explicando não tem nada a ver, não está explicando nada em relação à sentença anterior. Perfeito? Então é importante, tá? Refere-se à estrutura do parágrafo, é importante que ela vai referir-se à coesão, à estrutura do texto todo, e principalmente a estrutura do parágrafo, tá? E é essencial para a tessitura textual, é essencial para nós tecermos, né, o nosso texto. Show? Virei a página aqui. Então, alguns elementos de coesão, né, que vão nos ajudar, né, a ligar as partes, né, a começar um parágrafo do texto, são importantes, são partes importantes, elementos importantes que vão trazer coesão, né, ao nosso texto, galera. Então, são quantos alunos aí? 19 alunos já. Ver quem entrou depois, quem entrou antes, quem entrou agora. Show. Então, aqui, ó,
elementos que vão indicar prioridade ou relevância, né? Isso principalmente, vou apontar algum fato, ó. Então, principalmente, né, o fato de, né, corroborou bastante, né, para a crise, né, financeira, a crise econômica no mundo. Então, assim, primordialmente, sobretudo, eu posso usar em primeiro lugar, para começar, o parágrafo do desenvolvimento, em primeiro lugar, né? Percebe-se que, então, antes de mais nada, primeiramente, acima de tudo, são o quê? São elementos, né, de coesão textual, não é isso? Elementos que vão nos ajudar a começar um texto, vão nos ajudar a ligar uma coisa à outra. Então, assim, são elementos importantes demais que vocês já usam e vão usar muito mais, né, para trazer um texto para mim totalmente, né, coeso. Perfeito? Daqui a pouquinho, né, no próximo tempo, no segundo tempo, vou trazer algumas redações, né? Eu não passei redações para vocês assim, com mais contundência, porque assim, passei mais para o terceiro ano, que é o último ano deles em relação a fazer os vestibulares. Eu estou corrigindo muitas redações de outros colégios também. Então, assim, eu não daria conta de corrigir todas as redações de todas as turmas, né? Se eu tivesse em sala de aula dando aula presencial, eu tinha que dar essa conta aí. Mas em casa, eu estou trabalhando muito mais do que se eu tivesse, né, no presencial. Tem dia que eu acabo da aula aqui 11 horas da noite, 11h30 da noite. Então, fica difícil demais para eu corrigir todas essas redações. Acabei de corrigir agora, né, 4 atividades, né, que no total daria quase 200 redações de um colégio, certo? Então, passei mais para os alunos do terceiro ano, para ver como é que estavam escrevendo, né, e prepará-los para o vestibular. Vocês ainda vão ter 2 anos, tá? Por isso que eu não passei redação ainda para vocês, porque em casa o professor trabalha muito mais do que trabalhava, né, no presencial. Tranquilo? Por isso que eu estou explicando porque que eu não passei, porque que vocês não tiveram muita prática este ano, que é um ano atípico para todos nós. Tá? Mas eu vou tentar aí, se eu conseguir ter uma folga aqui, respirar um pouquinho, eu vou tentar passar para vocês também, para vocês segundo ano. Show? Então aqui, gente, ó, elementos que vão indicar que também é importante que vocês façam, que vocês comecem a fazer. Mas eu dei mais ênfase ao terceiro ano porque eles vão fazer, né? Muitos deles vão fazer vestibular final do ano. Show? Aqui, ó, tempo, ordem, sucessão, anterioridade, posterioridade. Então, finalmente, vai trazer também, né, para a gente, vai abrir um parágrafo, eu posso ligar uma coisa a outra, né? Agora, né, que vai marcar o eixo temporal, agora é uma adjunta verbial de tempo. É importante que não usemos, não iniciemos o nosso texto, pelo amor de Deus, com atualmente, hoje em dia, né, ou nos dias de hoje. Porque se eu começar o meu texto, se eu começo a minha introdução com atualmente, hoje em dia, nos dias de hoje, né, eu vou estar sendo redundante, porque o tema que vai ser dado para mim na hora da prova lá é um tema atual. Então, assim, é importante que não comecemos, não iniciemos o meu parágrafo de introdução com atualmente, hoje em dia, nos dias de hoje. Por quê, professor? Porque eu vou estar sendo redundante, perfeito? O corretor vai tirar ponto meu logo de cara. Agora, claro, se eu começar a minha introdução, né, fazendo uma alusão histórica, vamos dizer que eles apontaram o problema do racismo lá, que é muito recorrente aí. Apontaram o problema do racismo, né, no Brasil, que acontece todo dia, infelizmente, né? Apontou o racismo, eu quero voltar ao passado. Então, assim, eu vou fazer uma alusão histórica, vou fazer uma alusão, né, ao que aconteceu no passado. É muito recente, se nós formos ver, contabilizar o tempo, né, do fim né, da escravidão aqui no Brasil, né? É muito pouco tempo. Então, assim, se eu for voltar ao passado, fazer uma alusão histórica, aí sim, se eu quiser comparar com os dias de hoje, muitas vezes quando nós voltamos ao passado, né? Muitas vezes no texto, quando nós fazemos uma alusão histórica, é o quê? Justamente para comparar com os dias de hoje. Aí sim eu posso colocar, depois que eu fizer a alusão histórica, que eu voltar ao passado, né? Para querer, né, realmente comparar com os dias de hoje, aí sim eu posso usar o atualmente, hoje em dia, nos dias de hoje. Por quê, professor? Porque eu quero comparar agora o que eu apontei no passado, né, com o que está acontecendo, né, nos dias de hoje, que está acontecendo atualmente. Agora, começar o meu texto, começar a minha introdução com atualmente, nos dias de hoje, hoje em dia, eu estou sendo redundante à beça, né, uma vez que o tema já é, né, atual, perfeito? Então, frequentemente, aqui eu posso colocar o frequentemente para quê? Para apontar, né, um exemplo prático do dia a dia, né, que vai constatar o problema ou a tese que eu coloquei, certo? Constantemente, às vezes, né, que é uma locução adverbial feminina que indica tempo, eventualmente, né, por vezes, ocasionalmente, né, sempre, raramente, não raro, show? E assim por diante. Ao mesmo tempo, né, simultaneamente, eu posso trazer alguma coisa para ligar a outro parágrafo, a outro trecho, a princípio, pouco antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal e por fim. Show? Semelhança ou comparação, né? Isso, ó. Então, aqui eu posso começar, né, a fazer uma alusão histórica e comparar com o dia de hoje. Então, igualmente, da mesma forma, né, infelizmente, vê-se, né, isso presente ainda hoje, né, o racismo, a forma preconceituosa que alguns tratam, alguns negros, né, na sociedade, sei lá. Eu vou começar igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, né, analogamente, né, ou por analogia, de maneira idêntica. Então, assim, eu posso colocar, né, os elementos para comparar uma coisa, para indicar semelhança de um período, né, histórico com o outro, sei lá. Tranquilo?
Conformidade, nem só conformidade com, né? De acordo com, certo? Ó. De acordo com, conforme, sob o mesmo ponto de vista, né, tal qual, tanto quanto, como, né, assim como. Então, assim como, né, eu posso começar, por exemplo, né, eu posso muitas vezes comparar também, começar meu texto, vamos falar de educação, né, o problema da educação no Brasil. Eu posso começar meu texto, né, meu tópico frasal, apontando ali, trazendo, né, fazendo uma comparação com um país desenvolvido que tem educação, né, a educação lá é colocada em evidência, certo? Coisa que não acontece no Brasil, infelizmente, né, pelos nossos representantes. A educação pública no Brasil, que deveria ser de qualidade, não é colocada em evidência. Então, assim, por isso que vocês, né, recorrem ao ensino particular, porque realmente tem uma cobrança, né? E aí as coisas andam bem, de maneira mais bem eficazes, perdão, em relação ao colégio público, a escola pública, certo? Show? Deixa eu pular aqui para a gente não ralar muito. Então, aqui, ó, continuando aqui, ó, né? Hipótese, né? Ou condição. Eu vou usar as conjunções condicionais. Então, as conjunções, né? As palavras, os elementos são de suma importância para quê? Para que o meu texto indique sempre o quê? Para o meu corretor, né? As circunstâncias corretas. Então, se, caso, né? Então, assim, eu posso na conclusão, se tratando-se de Enem, né? Se eu colocar uma proposta de solução para o problema apresentado, né? Eu posso colocar, né? Uma condição hipótese. Então, caso, né, o governo, né, ou o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, juntamente com tal, então, assim, caso eles resolvam, né, investir realmente lá na educação, usar os dinheiros destinados a ela, né, todo justamente para melhorar, né, isso, aí eu vou investir no salário do professor, aquela coisa toda ali, eu vou o quê? Trazer uma proposta, né, que vai ser execuível e inovadora. O que é execuível, pessoal? Proposta de solução é quando o cara pode pegar essa proposta e colocar, né, para realmente solucionar o problema, certo? Perfeito? Então, assim, eu posso colocar, né, as conjunções condicionais. Então, se o Ministério da Educação, justamente com tal, né, eu vou trazer a proposta de solução. Perfeito? Então, caso, salvo se, contanto que, então, desde que, né, o dinheiro seja muito bem investido na educação, destinado realmente a ela, né, o dinheiro todo, e não, né, uma parte somente, a outra, né, muitos colocam no bolso, sei lá, tá? A não ser que, etc. Show? Então, são elementos importantes que vão nos ajudar bastante, né, para ligar um parágrafo ao outro, ligar um trecho ao outro, né, para que o nosso texto tenha encadeamento e automaticamente, né, coerência. É importante que não só usemos esses, né, elementos, né, mas é importante que ao usarmos, né, que tenha ligação. Se eu for usar o se ali, né, eu sei o quê? Uma conjunção condicional. Vou trazer uma condição, perfeito? Ó, caso, né, contanto que, né, eu vou trazer uma condição também. Eu já vou saber que eu vou usar aquela conjunção trazendo uma condicional. É só vocês se lembrarem lá da época de criança lá. Eu via muito isso, né? Sempre que uma condição para fazer alguma coisa. Então, contanto, filho, que você faça todo o dever de casa, né, sairá para brincar com os colegas. Então, assim, tinha sempre uma condição para fazer alguma coisa, né? Eu, quando ia à casa de colega, comer com minha mãe, um salgadinho, né? Só pelo olhar que ela me dava, eu já sabia se eu podia aceitar ou não o salgado. Então, contanto que olhar para você de maneira fazer uma cara boa, eu podia aceitar, né, as coisas que me ofereciam na casa dos outros, né? Agora, caso ela me olhasse, né, com um olhar feio, quer dizer que eu tinha que negar, né, aquela coisa que me era oferecida. Era muito assim minha educação lá atrás. Não sei como é que é hoje. De repente, alguns pais ainda continuam, né, desta maneira, certo? Então, assim, a condicional tem que saber usar o meu elemento, saber o que estou usando para quê? Para indicar uma condição realmente, né, uma hipótese, né? Se aquilo for feito realmente, né, com certeza, sem dúvida, indubitavelmente, né, o Brasil passará a ter uma qualidade, né, em sua educação pública, né, principalmente. Show? Vocês aqui, amores, ó, adição e continuação, né? Vão ser os elementos, né, os trechos, né, que vão trazer para nós adição, continuação, né, na minha progressão textual. Então, o além disso, ó, quando eu vou ligar, eu posso ligar um parágrafo ao outro do desenvolvimento, né? Vamos dizer que eu esteja falando aqui dos problemas que afligem a humanidade, né? Infelizmente, em pleno século XXI, ainda temos vários problemas que nos afligem. Então, eu posso falar da pandemia né, que assustou o mundo todo, né? E causou, infelizmente, diversas mortes. Então, posso falar da pandemia, que é um problema grave que nos afligiu. E posso falar né, do meio ambiente que encontra-se ameaçado, certo? Quando eu for ligar, então, esses dois parágrafos que vão abordar, né, dois argumentos que vão confirmar, né, realmente que são os problemas que nos afligem hoje, eu vou ligá-los, né, através dessas expressões. Então, além disso, né, outro problema que nos aflige, né, é o meio ambiente que encontra-se cada vez mais, né, devastado, pela ação do homem, né, desmedida, né,
e egocêntrica, que só pensa nele, né, em dinheiro, em retorno financeiro, não se preocupa, né, com as gerações vindouras, né, o que elas vão passar, né, beleza? Então, assim, é importante que nós saibamos usar os elementos. Então, além disso, ademais, por sua vez, outro ponto importante a ser abordado, né, é o caso do meio ambiente, show? Mais grave ainda, né, não se pensar, né, já que eu não posso me incluir, né, é não se pensar nas gerações vindouras, né, no que elas vão passar, né, se não tiver, né, se não tiver um mundo, né, com ar puro, sei lá, vocês vão começar a desenvolver o texto de vocês. Ainda mais também, mas também constata-se também, vale frisar ainda, show de bola, alguns corretores, né, podem até perturbar vocês, alegando que isso aqui são muletas argumentativas, né, são maneiras de nós darmos progressão ao texto. Mas, cara, não tem como, né? Isso aqui são elementos claros de ligação entre os parágrafos e os trechos. O cara não pode alegar que isso aqui, né, é uma muleta argumentativa, porque isso aqui é uma maneira de você ligar, né, um trecho, um parágrafo ao outro, para quê? Para dar sequência no seu texto, né? É a forma o quê? De eu dar sequência a ele, perfeito? Eu quero ligar um parágrafo ao outro, né? Abordando outro assunto, isso aqui vai ser o quê? Vai ser importante para a sequência textual. Show de bola? Para indicar dúvida, ó, provavelmente, possivelmente e é provável. Então, são expressões que vão indicar dúvidas para nós, tá? Provavelmente, né? Ou possivelmente. Então, vou trazer é provável que, né? Então, o Brasil, tu vai continuar o seu texto que trazendo, né? Dúvida. Show? Certeza ou ênfase. Então, de fato, né? Por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, né? Sem dúvida, obviamente, são expressões que vão indicar para nós, né? Certeza. Tranquilo? E ênfase. Show de bola? Ilustração, exemplificação, né, esclarecimento. Então, por exemplo, né, eu vou trazer um exemplo prático do dia a dia, né, que vai comprovar, vai me ajudar a comprovar a tese, a opinião que eu tenho em relação ao assunto. Então, se eu vou falar do racismo, né, eu posso colocar um exemplo prático que acontece, infelizmente, diariamente, né? Vou trazer um exemplo que eu li no jornal, né, do racismo que ocorreu, né, sei lá, com aquele jovem negro que foi abordado de maneira diferente no mercado, né, ou no shopping, sei lá. Então, vou colocar um exemplo prático, né? É importante que esse exemplo seja prático, seja real, que eu retire, né, de uma notícia, né, que saiu, tá? É importante que tenha essa referência jornalística. Eu não posso trazer um exemplo meu, né, porque fica muito vazio. É importante que eu busque um exemplo que, né, é um exemplo que veio, né, de uma fonte jornalística para o corretor, para passar uma referência realmente para o corretor que está lendo, perfeito? Então, por exemplo, né, isto é, tipo, por outro, né, ou por outra, a saber e haja vista, tá? Então, exemplos ali que vão apontar ilustração, exemplificar alguma coisa ou esclarecer. Show de bola? Então, aqui, ó, 10, né? Propósito, extensão, finalidade. Então, com fim de, a fim de, aqui eu posso trazer também, ó, na proposta de solução, na conclusão. Então, a fim de, né, melhorar, né, ou solucionar os problemas evidenciados. Então, aqui eu vou trazer essas expressões, né, para trazer, por exemplo, né, para finalizar meu texto, né, propondo a solução para aquele problema que me foi apresentado. Isso é muito comum. Vocês vão ter que propor uma solução, principalmente na redação do Enem, certo? Onde a banca vai nos apresentar, né, um tema, né, problemático, né, um tema que vai precisar de uma solução, certo? Por exemplo, né, vemos muito caso, infelizmente, né, em relação ao estupro, está muito evidenciado aí, está muito em voga, né, o lance do estupro, né? Infelizmente, a maioria das pessoas que acabam cometendo estupro são pessoas ligadas da família, são parentes, né, da menina, né, ou da criança, certo? Então, assim, coisa de louco, é coisa de maluco. Então, assim, você vai propor uma solução para aquele fim ali. Então, com o fim de solucionar, né, ou evitar, né, sei lá, você vai trazer uma proposta para aquele problema ali. Que eu não gosto muito de falar, não, porque aquilo ali me dá até ojeriza, me dá até enjoo de perceber que uma pessoa, né, que um avô, né, que um tio, né, que um pai, ele pode cometer, né, um ato desse, né, com a própria filha, com a própria neta. É coisa de louco, assim, é não acreditar mais na humanidade, né? É não acreditar mais no ser humano, é uma coisa ridícula. Quando uma pessoa estranha faz isso, você até... claro que isso aí nunca é aceitável, mas, pô, você até fica assim, caraca, uma pessoa estranha, né? Agora, um pai, né? Se você comprovar, vocês verão que a maioria dos casos, né, de estupro realmente, são casos realmente, né, que as pessoas da família cometem. Então, tio, avô, cara, um pai, é coisa de louco. Show? Gente, olha só, faltam 5 minutinhos aí, até salvar aqui, demora para nós voltarmos à aula. Eu vou parar com vocês aqui para pegar, porque 5 minutinhos eu não consigo falar isso aqui tudo não, estou até falando mais pausado, mais para vocês entenderem bom, que é uma matéria muito importante. Eu coloquei o slide aqui
Porque o seu livro vai trazer também, o livro de você vai trazer isso aqui também, mas não de forma tão didática. Então, eu vou parar aqui 5 minutinhos, eu volto com vocês no próximo tempo para partir daqui. Vamos dar tempo de falar e vai ficar uma coisa muito assim em cima da hora. Perfeito? Vou até gravar aqui também a aula também, tá? Volto com vocês já, tá bom? Beijo grande, até daqui a pouco. E, por favor, vê se entrem na mesma hora, para que eu não coloque falta aqui o atraso. Show? Quando entrarem, já coloquem os nomes. Daqui a pouquinho eu volto com vocês.